Leilin olhou para Kabadoli, cujo corpo inteiro estava esticado como um pequeno leopardo, e acariciou a cabeça. Ok. A situação atual deixa você insatisfeito? Não. Só espero obter mais força para proteger meu clã, respondeu Kabadoli. Que resposta inteligente, elogiou Leilin. Em seu mundo anterior, tal exploração extrema já havia dado origem a violentas revoltas. Com tão poucas regras sobre tantos, e tão abertamente abusando de seu poder, eles apenas cortejariam a morte. Infelizmente, este foi um mundo onde a força extraordinária esmagou todo o resto. Embora a minoria estivesse no poder, explorando sua posição de forma atroz, tudo que a maioria podia fazer era esmagar seus desejos de revolução. Afinal, essa minoria possuía grande força militar. Aqueles com o maior poder detinham a maior autoridade. Força era a verdade. Saia do caminho. Saia do caminho. Neste momento, duas fileiras de guerreiros, vestidos com armaduras negras e segurando lanças de ferro e escudos, dispararam para as ruas, levando as pessoas para os lados da estrada. Até os cidadãos não terão tanta autoridade. Este poderia ser o governo ou alguns oficiais de segurança. Leilin olhou para Kabadoli ao lado dele, mas o menino estava tremendo todo, e seus lábios pareciam se tornar mais escuros em seu medo. Não. Kabadoli mordeu o lábio inferior, soltando algumas palavras. O poder do governo vem dos cidadãos, e é por isso que isso é impossível para eles. A única possibilidade é o lendário enviado do Senhor. Há muitas cidades-estados como Machi nessa área, mas todas elas têm que se curvar ao enviado do Senhor para que não sejam destruídas. O enviado do Senhor. Leilin pensou nessa frase, sentindo o terror dentro dos nativos da paisagem do sonho. Esse terror não teve nada a ver com a classe alta ou baixa, os ricos ou os pobres. Até mesmo os cidadãos de Machi que haviam sido relaxados momentos antes eram iguais a eles. O próprio Senhor da Calamidade, esse demônio do sonho, deveria ser aquele que tem poder feudal aqui. Esses soldados são seus exércitos. Leilin fez um palpite. Os senhores da calamidade não estavam sozinhos. Eles tinham um grande número de subordinados que formaram enormes exércitos. Quando o Dreascap cruzava com os mundos reais, os outros mundos no plano astral enfrentariam pesadelos na forma dos senhores da calamidade e seus exércitos. Além do mundo do mago e outros grandes mundos, havia poucos que pudessem resistir à invasão. No entanto, Dreascap enfraqueceu regularmente. Mesmo se o Senhor da Calamidade pudesse dominar o mundo inteiro, eles logo teriam que desistir disso. Se não fosse por isso, outros mundos como o Purgatório World, o Icy World e o Shadow World podem não ter sido capazes de resistir a Dreascap. Eles estão aqui. Eles estão aqui. As pessoas na frente começaram a ficar inquietas, enquanto Leilin e Bodash viram o Senhor da Calamidade que tinha um grande número de pessoas ao redor. Oh! Então é assim que as coisas são. Não é de admirar que esses nativos tenham tanto medo. O que apareceu na frente de Leilin era uma legião de seres de alta energia semelhantes a mariposas. As mariposas eram extremamente grandes, com cerca de 3 metros de altura e outras com cerca de 1 metro de altura. Eles até evoluíram para ter membros anteriores semelhantes a mãos humanas. Este é o exército de mariposas ilusórias do demônio dos sonhos. Embora eles não sejam tão poderosos, eles são bastante proficientes em ilusões e venenos. Como alguém que conhecia bem isso, Bodash estava agora apresentando-os a Leilin. Ainda assim, ao contrário deles, esse dragão caolho era obviamente forte o suficiente para acabar com Machi City facilmente. No entanto, essas traças ilusórias não eram os personagens principais aqui. No centro deles estava um humano. De fato, um humano. Este era um nativo de Dreascap, com a pele amarela e cabelos ondulados. As tatuagens vermelhas em seu corpo indicavam que ela não era da tribo das flores Redwood,
Mas com um único olhar para ela, Kabadoli rapidamente cobriu sua boca. A maioria dos outros cidadãos de Machin fez o mesmo, parando seus gritos iminentes de terror. Acompanhado pelas numerosas e ilusórias mariposas, havia uma jovem nativa, com uma cintura fina e esbelta e um rosto cheio de vitalidade. No entanto, seus olhos estavam turvos e cheios de uma aura mortal, um branco sendo depositado em seu cabelo exuberante. Este ser tinha um corpo peludo, suas duas asas manchadas de cores diferentes. Um grande probóscide penetrara na alma da garota diante de seus grandes olhos compostos, como se estivesse sugando alguma coisa. Lei Lin podia sentir a majestade das leis do corpo dessa boca branca. Embora fosse apenas uma aura traço, representava a essência do que fora uma vez. Isso é algum tipo de reação. Lei Lin suspirou. O Senhor da Calamidade nesta região era um demônio de sonhos excepcionalmente grande. Seu corpo apodreceu para formar um enorme pedaço de terra, sustentando a vida de muitos nativos. Isso naturalmente não foi feito por pura boa vontade. Mesmo os senhores da calamidade mais poderosos na paisagem do sonho tinham que se selar, lutando contra a força do sonho enfraquecido. Mesmo se o fizessem, seriam atormentados pela neve destrutiva, minados de sua força. Demônios de sonho fizeram algo diferente. Eles usaram os corpos para nutrir um grupo de nativos, dividindo suas trutas e entrando nos sonhos de todos os seres que viviam em seus territórios. Isso os ajudaria a fugir da neve destrutiva, permitindo que esperassem a fraqueza da força mundial de origem. Confiar nos sonhos das pessoas para preservar sua vida permitiu que os demônios dos sonhos manejassem a maior parte de sua força mesmo depois de serem selados. Os habitantes que estavam sendo protegidos entregariam parte de sua força da alma, em troca, obtendo uma chance de sobrevivência. Este foi um comércio que beneficiou ambas as partes. No entanto, houve situações inesperadas que podem surgir. Embora os demônios do sonho controlassem cuidadosamente a ingestão de energia, eles ainda eram lordes da calamidade. Se fossem agitados pelos sonhos dos nativos, e sua absorção, sem saber, aumentasse, as coisas seriam desastrosas. Apenas 0,0000001% do poder da alma de um demônio do sonho poderia facilmente absorver toda a vida de um nativo. Uma vez que o nativo morresse, esses demônios oníricos também perderiam um corpo para se unir, enfraquecendo-se rapidamente enquanto aguardavam a morte. Embora esse processo fosse irreversível, ainda havia exceções. Se o demônio do sonho percebesse com o tempo que havia absorvido demais, o controle perfeito repararia o equilíbrio do relacionamento simbiótico. No entanto, o nativo ao qual eles estavam ligados teria sido absorvido grandemente, inclusive de suas almas. Eles se tornariam uma casca vazia. Essa concha era na verdade um enorme tesouro para um demônio dos sonhos. No mínimo, não deixaria problemas com sua sobrevivência. Com outra camada de proteção de um nativo, não havia necessidade de ter medo dos efeitos de estar em um ambiente que estava enfraquecendo. Também poderia reter alguma força e influência sobre o mundo exterior. Esses humanos que eram controlados tinham outro nome no mundo: os enviados do Senhor. Sendo criado pelo demônio do sonho, nativos como Kabadoli e até mesmo cidadãos das cidades-estado ou seus líderes, todos tinham parasitas dentro deles. Vendo o enviado do Senhor, era compreensível que eles sentissem angústia. Assim que Lei Lin e Bodash avaliavam o enviado do Senhor, a garota com a traça na cabeça também se virou para olhar para eles. Eu nunca pensei que seria capaz de ver convidados de outro mundo aqui, exclamou ela, com os olhos ganhando algum vigor. Um consciente espantoso começou a despertar na menina. Naquele momento, Lei Lin até viu o corpo de um demônio dos sonhos se movendo através do universo, espalhando asas que poderiam cobrir um pequeno mundo quando cumprimentasse. Somos apenas viajantes em turnê pela área e, inadvertidamente, entramos em seu território.
Leilin não ficou tão surpreso com isso. Enquanto aqueles como Cabadole tinham uma parte da trueza ou do demônio do sonho em seus corpos, esses fragmentos estavam em sua maior parte em sono. Eles só podiam absorver inconscientemente a energia dos sonhos como alimento. No entanto, a alma dentro de um enviado estava acordada, possuindo uma poção do consciente do corpo principal. Isso facilitou a identificação de Leilin e Bodash, que não fizeram nada de especial para se esconder. Os lindos olhos do enviado do Senhor rodaram em direção ao dragão de um olho, seus próximos trabalhos fazendo com que Leilin se voltasse amargamente. Lembro-me do cheiro do seu espírito. Você é a pessoa que cobiçou meu tesouro. Aquele miserável dragão ganancioso realmente quis uma vez o seu tesouro antes. Ah, é aí. Ah, o tempo está bom hoje. Ah, Bodash esfregou a cabeça e começou a rir secamente. No entanto, o tesouro de seu humilde servo deve ter desapontado meu senhor. O enviado do Senhor estava agora ocupado por um poderoso consciente. Leilin estimou que consciente desperto agora estava completamente reunido aqui. No entanto, ela parecia ser excepcionalmente despreocupada e até pedia desculpas a Bodash como uma dama inteligente. Oh, não é nada. Não tenho muito interesse em sonhos que são como bolhas. Bodash balançou os braços e falou sem rodeios. Apologize. Leilin pressionou a cabeça de Bodash e depois sorriu desculpando-se ao enviado do Lorde. Minhas desculpas. Esse cara tem um parafuso solto, se você não se importa, podemos discutir isso em outro lugar. O enviado de Ord apontou para longe. Os nativos e cidadãos de Manchi estavam atualmente congelados, especialmente alguns seres com grinaldas de oliveira dourada na cabeça que pareciam ser membros do governo. Claro! Leilin assentiu, e então apontou para Cabadole. Eu tenho algumas conexões com seu ancestral. Não havia mais nada que precisasse ser dito. Ele tinha certeza de que ela lidaria bem com isso. Afinal, a boa vontade de outra existência de Leos para algo tão trivial definitivamente valeria a pena. Enquanto observava Leilin e 3 outros partirem, a boca de Cabadole estava aberta. Ele não sabia o que dizer, mas a insinuação de lisonja e irreverência aos olhos dos cidadãos que o rodeavam lhe diziam que as coisas definitivamente seriam resolvidas agora.